Fala galera, mais um dia, mais uma semana botando pressão. Hoje segunda-feira, e a gente tá aqui mais um dia botando pressão. São 6h30 da manhã, 6h30 da manhã. Hoje eu quero falar sobre o que aconteceu ontem, e aqui eu já pego algumas parábolas. Estamos aqui em Jericoacoara. E aqui é um local bacana porque a gente tem contato com muitas pessoas. E esse contato gera ensinamento. É interessante que aqui na Bíblia ela diz que as pessoas são como ferro com ferro. Elas se afiam. Você vai afiar uma faca, você pega uma faca e aí tem a chaira. O que é a chaira, Maico? A chaira é uma espécie de amolador. É aquele... Você vai no açougue, o açougue faz assim, ó. Ali ele tá dando um trato no fio da faca. Ali é a chaira, aquele instrumento lá é a chaira. E aí como ferro com ferro, se afia. E as pessoas são assim. Quando a gente entra em contato com as pessoas, a gente vai criando possibilidades e criando novos caminhos para descobrir novas coisas. Eu vou adiantar aqui o capítulo que a gente vai dar uma olhada, é no Mateus 13, a partir do versículo 44. Mateus 13, versículo 44. Eu estava dando uma corrida aqui em Jericoacoara, na praia. E aí no final da corrida eu parei numa barraca da Nacira. E aí a gente começa a conversar e lá estava um rapaz, ele bem comunicativo. E a gente começou a trocar uma ideia. E ele começou a falar algumas coisas e eu percebia que dentro dessas coisas que ele falava, ele tinha algum problema com mulher. Eu digo problema é que eu me vi nele, eu também tinha isso. E ele falou sobre os filhos dele. A Nacira começou apontando assim, ele tem 5 filhos, ele é novo e tem 5 filhos, elas são bacanas. E aí ele pegou e falou, disse, não, eu já tô no terceiro casamento. E aí eu disse, cara, tu tem quanto tempo agora com essa última? Essa última eu fiz 3 filhos com ela e a gente tá junto há 15 anos. E aí ele disse, meu filho é aquele lá. Aí o menino tava tomando banho lá no mar, dentro de uma canoa, dentro de um barco, uma embarcação. Meu filho é aquele lá. Eu disse, bacana. E aí depois se aproximou uma mulher, e aí a mulher também muito bonita, e ele ficou meio balançado. E aí eu expliquei para ele sobre aquilo que eu tinha passado, aquilo que aconteceu comigo e como eu já falei para vocês, a sua história, são várias histórias, você junta a sua história, ela vai atingir pessoas que vivem aquilo que você já viveu no passado. E isso é um objeto de transformação. Eu trabalhei na Praia do Futuro há uns 4 anos. E lá foi uma época onde foi bem pesado, porque isso aflorou mais o problema que eu vivia, porque me colocou dentro de um ambiente onde favorecia o meu distúrbio com as mulheres. E depois que eu compreendi o que eu vivia, e aí eu decidi deixar isso de lado e focar naquilo que de fato tinha riqueza para mim. Porque quando você foca, o meu problema, o meu distúrbio era com mulher. Então a riqueza para mim
o verdadeiro interesse de tudo, a finalidade de tudo, para mim era isso. Só que quando você descobre a verdadeira riqueza, você vende tudo e aposta naquilo ali. Na verdade, não é uma aposta. Você compra. Você vende tudo e compra aquilo e a riqueza. Só que vocês vão entender daqui a pouco. Quando você você entende a verdade do reino, e eu comecei a me fazer algumas perguntas. E uma das perguntas é: como é que, inclusive eu me fiz perguntas essa semana, como é que a minha história vai mudar a vida de outras pessoas se o começo já foi criado e o fim também já foi criado? Se eu ficar de boca calada, se eu fechar a boca, não vai mudar nada. Por quê? Porque se eu não falar, outras pessoas vêm e falam. A gente tem um potencial de adiantar aquilo que já foi pré-determinado. Se todo mundo descobrir e comprar aquilo que é chamado de reino, a gente tem esse potencial de acelerar o percurso, de fazer com que tudo aconteça. Ontem eu estava conversando aqui com o Matheus e eu vi uma reportagem dizendo que o Elon Musk nós estamos em 2025, 25, e você ainda não resolveu se movimentar. Porque você só quer se movimentar depois que vira o ano. Mas você pode se movimentar agora, hoje, segunda-feira. Você ganha até mais tempo. Vai voltando. E disse que até 2040 terão em torno de 8 a 10 bilhões de robôs. Desse robô que parece com um humano e faz as coisas de casa. Pois é, vão ter entre 8 e 10 bilhões. Atualmente, tem aí 8 bilhões de pessoas na Terra, mais ou menos isso. Ou seja, vai ter mais robô do que gente, porque daqui a pouco a gente vai entrar numa tendência de diminuição. A gente vai diminuir, as pessoas elas não entendem que reproduzir é a finalidade. A gente nasceu para dar fruto, e eu também pensava dessa maneira. E uma das minhas doideiras de cabeça mesmo, é que eu vou confessar para vocês, era do cara, porque eu via o mundo como mal, e de fato o mundo é mal. Só que os bons não devem se abalar por conta disso. E a minha ideia no mundo era assim, mas todo mundo parar de reproduzir e dar um fim nisso aqui tudo. Olha a cabeça. Olha as conversas da pessoa. Todo mundo parar de reproduzir e dar um fim nisso aqui tudo. Tu acha que eu vou botar um filho no mundo para viver com esse bando de louco aí no universo? Não, cara, colocar um filho no mundo é uma maldade com a criança. Olha o meu raciocínio. Colocar um filho no mundo é uma maldade com a criança. E sabe por que isso está acontecendo? Porque várias pessoas boas, elas estão deixando de reproduzir geneticamente, de colocar o seu gene para frente. Muitas pessoas boas estão deixando de colocar o gene para frente. E as pessoas que são más, elas estão fazendo totalmente o contrário. Muitas pessoas boas, elas, por fato de não conhecer um simples detalhe, elas deixam de treinar as crianças. As pessoas boas, elas estão colocando a responsabilidade em escola. E o tempo dessas pessoas, eles encurtaram na cabeça deles de uma forma com que eles não consigam dar a atenção necessária para a família e para a esposa.
Eu tinha esse pensamento. E aí, quando a gente volta para a conversa lá da praia, ele vivia reafirmando que a maior riqueza era os filhos. A maior riqueza era os filhos, a maior riqueza era os filhos. E as pessoas pensam assim, que a riqueza são os filhos. Só que aqui eu vou falar uma coisa e pode ser muito pesada para vocês. Filho é uma riqueza, mas aquilo que você tem de mais importante é a pessoa que você escolheu para estar do lado. Por que, Maicon, que isso é mais importante? Porque você vai preparar o seu filho e vai colocar ele para frente. Mas a pessoa que vai permanecer com você é aquela que você escolheu para estar do lado. É aquela que você escolheu para estar do lado. E aí o que acontece? As pessoas mudam o negócio. Elas investem no filho e deixam quem está do lado. Esse é o grande problema dos relacionamentos. As pessoas, elas, devido àquele sentimento que é gerado quando você tem um filho, e aí eles se apegam tanto com aquilo, e devido a esse sentimento, as pessoas acabam não treinando os filhos da maneira como devem treinar, e elas focam tanto nisso que aquela pessoa que de fato foi colocado como companheiro vai ficar pelo caminho. E aí você vai ficar sem os filhos e vai ficar sem o companheiro. Porque os filhos logo te deixarão. Eu estava conversando com um rapaz que corta meu cabelo e a gente entrou numa conversa, e isso foi bem antes da questão da mudança de chave, da mudança de mentalidade, da virada de chave. Que eu estava dizendo, qual a garantia de que os seus filhos vão cuidar de você na velhice? Eu fiz essa pergunta para ele, qual a garantia? Porque a conversa que chegou foi que os filhos serviriam para cuidar de você na velhice. Essa foi a conversa que chegou. E aí eu perguntei para ele, qual a garantia que seus filhos vão cuidar de você na velhice? Qual a garantia que teus filhos não vão te abandonar? Qual a garantia disso? Qual a garantia disso? E aí a mente deles travou. E a questão é que se você reproduzir geneticamente com a ideia de que os seus filhos vão cuidar de você na velhice, isso é muito vazio. De fato, a própria Bíblia fala, né, quem honra pai e mãe, longevidade e prosperidade, beleza. Só que você não pode depender disso. Você não pode depender dos seus filhos. Você se ancorou na pessoa que está do seu lado, e a pessoa que está do seu lado se ancorou em você. Foi uma escolha que foi feita para ir até o final. E o problema é que as pessoas querem acreditar, porque se investir no filho treina, mas elas querem acreditar que investem em filhos para poder ter um feedback desse na velhice. E não é bem assim. E não é bem assim. Você faz o que tem que ser feito, treina as crianças e põe ela para frente. 18 anos é o vínculo maior, é o vínculo mais longe. Depois de 18 é com eles, não é mais com você. E você tem que ter capital necessário para poder tocar a sua vida, para você cuidar da sua vida, sua e da sua esposa. Essa é a ideia. Pessoas que reproduzem pensando que filhos vão cuidar na velhice, pode ser que você se surpreenda. Pode ser que surpreenda. E a ideia do rapaz que estava falando lá, ele sempre colocava os filhos, meus filhos é a maior riqueza, meu filho é isso, meu filho é assado.
E nenhum momento ele colocou a pessoa que de fato atualmente estava com ele como algo importante na vida. E aí foi onde eu entrei com a minha riqueza. E vocês vão entender agora por que é riqueza. Eu vou ler para vocês aqui, ó. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Mais uma vez eu vou ler para vocês não entenderam. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, esse homem encontrou esse tesouro no campo. Escondeu novamente. Ou seja, ele encontrou, opa, tá aqui, vou esconder aqui e vou fazer um negócio. Então, transbordando de alegria, ele saiu de lá, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele terreno. O tesouro que eu acreditava que tinha era a vida que eu levava. Qual era o tesouro? Aqui eu lembro de uma história quando eu passei no concurso público. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava na loja do meu pai e eu tava lá no balcão, aí comecei a fazer conta. Na época o salário era 3.000. Há 11 anos era 3.000. Aí tinha lá 3 carros. Aí eu falando com o Maciel, que era um cara lá que eu tenho um grande carinho por ele e que é mesmo que é ser da família. Trabalha na loja. Aí eu disse, Marcelo, tem 3 carros. Aí as ideias. Desses 3.000, aí tanto eu pago o carro, quanto eu pago isso, e sobra tanto para eu curtir, para eu viajar, para eu fazer o que eu quiser. Olha as ideias. E quando eu fiz esses cálculos, eu mal entendia que a minha riqueza não era isso. Eu pensava que a minha riqueza estava nisso tudo aqui que eu estava aplicando. Só que quando eu descobri a verdadeira riqueza, eu vendi isso aqui, eu vendi essa ideia e comprei de fato o reino. Mas está dizendo que dá para comprar o reino? Não. Eu usei a força da palavra comprar, mas você tem que querer. Você tem que acessar. Não é dinheiro que paga o reino, mas você compra com tudo aquilo que você tem que carregar nas costas para poder acessar. E eu comprei com tudo aquilo que eu preciso carregar nas costas. Eu comprei o reino. E sabe qual é o maior galardão que você tem depois que compra o reino? É que você consegue multiplicar. Sinalzinho de exponencialidade. Você consegue multiplicar, porque o reino que eu comprei na conversa de ontem, que foi com esse rapaz, eu também tive a capacidade e o potencial de vender o reino para ele. Mas vai depender dele, se ele vai querer pagar o preço ou não. Michael, como foi que você vendeu o reino para ele? Contando a minha história. Eu contei a minha história. Eu contei tudo aquilo que eu passei. Tudo E aqui eu vou abrir um parênteses para vocês entenderem. Existe uma herança maldita que vocês têm que reconhecer na vida de vocês. E a herança maldita é aquilo que é passado de geração em geração. Do seu avô para o seu pai, do seu pai para você e de você provavelmente para os seus filhos. Se você interromper, botar um X nessa herança maldita, você consegue prosperar. E a minha herança maldita era relacionada às mulheres. E aí eu coloquei um X. E eu contei isso para ele, eu contei essa história. E quando eu contei a história, eu vendi o reino.
Porque tudo o que eu tinha, eu vendi para comprar o reino. E agora eu estou multiplicando, aplicando isso na vida dele. E aqui embaixo, essa é a parábola do tesouro escondido. E mais embaixo ele fala sobre outra parábola. E aqui eu vou contar para vocês. A pérola de grande valor. Da mesma forma, o reino dos céus, e você percebe que aqui ele está falando sobre reino direto. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Sempre se repete, você tem que vender tudo que tinha. Você tem que vender aquelas ideias que você tinha. Você tem que comprar novas ideias. Você tem que comprar nova mentalidade. Você tem que comprar novas ações. Você tem que comprar novos acessos. Você tem que estar ao lado de novas pessoas. Isso é comprar o reino. E isso é vender tudo aquilo que você acreditava como reino. É caro? É caro. Vale a pena? Vale. Dá para multiplicar? Dá. Em outras pessoas. Para você acessar o reino, você tem que comprar o reino, você tem que vender tudo que você tem. E você pensa que tudo que você tem é valioso. Existem alguns tipos de renda, que a gente pode resumir em uma mão, as rendas que a gente tem. E eu não entendia isso, e depois que eu entendi, a minha cabeça ela não conseguiu mais voltar para o lugar. Hoje você trabalha por um salário. E hoje eu ganho um salário. E eu pensei na minha vida toda que eu iria viver com um salário. Só que depois do salário existe algo chamado lucro. Mas eu não entendi. Salário e lucro? O lucro é aquilo que você tem quando você vende algo. Ou seja, eu tenho um salário, aí depois eu passei a vender algo. Quando você vende, compra e vende, desse ato de comprar e vender, dessa ação de comprar e vender, você tem um lucro. Aí com o lucro, você vai construir patrimônio. Presta atenção, eu comecei com um salário, depois eu vim para o lucro e agora eu tenho um patrimônio. Depois que você constrói um patrimônio, você vai adquirir a renda passiva. Michael, o que é a renda passiva? É aquela renda que você vai ter todos os meses sem você trabalhar, na passividade. Ou seja, você já trabalhou, você construiu. Agora você vai só administrar aquilo que chega na sua mão. E existe, por último, a renda eterna. E o que seria a renda eterna? A renda eterna seria tudo aquilo que você administra com o que você construiu no reino. Eita, mãe, agora, hein? Essa daqui é a renda mais importante. A renda eterna. Quando você chega nessa renda eterna aqui, você se torna um verdadeiro multiplicador, porque você comprou o reino e agora com a sua compra do reino você vai multiplicar isso na vida das outras pessoas. Isso é a renda eterna. E eu já peguei uma renda eterna ontem, porque eu coloquei em vista o reino. E aí eu tive uma renda eterna. Todas as pessoas que eu trago para o reino, isso é uma renda eterna. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mais embaixo da parábola da pérola de grande valor tem os bons e os maus peixes. Ele fala também sobre o reino.
O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores as puxam para a praia, então se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente. Ali haverá grande lamento, ranger de dentes. Ou seja, quando o reino foi posto, o reino foi pregado, aquilo ali foi uma semente plantada. E assim como um dia a semente foi plantada e aqui gerou frutos, eu também expus uma semente no coração daquela pessoa. E cabe a ele cultivar aquilo ou não. Cabe a ele cultivar aquilo ou não. A minha missão não é saber se a semente vai plantar ou não. A minha missão é só colocar lá. Só colocar lá. Só colocar lá. Só colocar lá. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Não sou eu que vou escolher, não é a minha justiça que é aplicada. Mas então a função, depositar semente. E quanto mais sementes você deposita, mais você adquire sementes. Mais adquire sementes. Vamos botar pressão, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. E hoje a gente já começa colocando pressão. A gente já começa a semana com força total. Com força total. Fecha os olhos aí pra gente respirar. Fecha os olhos. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Mais uma vez, respira. Pai, te rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, que são eternas e se renovam todos os dias. Obrigado, Senhor, por mais essa semana. Obrigado por mais essa oportunidade de estar presente, de mostrar o reino. Obrigado pelo acesso. Obrigado, Pai, por me fazer vender tudo e comprar aquilo que, de fato, vai me gerar uma herança eterna. E que através dessa herança eterna, desses frutos que são colhidos eternamente, eu consiga plantar sementes no coração de milhares e milhares de pessoas. Obrigado pela verdadeira metanoia, obrigado pela mudança da mentalidade. A metanoia é a mudança de mentalidade. Obrigado, Pai, por me fazer, por abrir meus olhos, me fazer acordar e a gente poder acelerar o final de tudo. Eu fico feliz em ter toda essa vontade, esse desejo, essa unção. Obrigado por me fazer escolhido. Eu confesso, Pai, que eu tive medo de todas as dificuldades que irão aparecer, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo e agora eu acredito que qualquer dificuldade, qualquer empecilho, qualquer desafio, eu vou ter força suficiente para poder superar, porque Tu está comigo. Te agradeço infinitamente, em nome de Jesus, amém. Show de bola. Vamos botar pressão. Já tá tarde, hoje a gente iniciou o nosso vídeo um pouco mais tarde, mas a gente não vai deixar de fazer, a gente não vai deixar de correr atrás. Você envia esse vídeo aí para as pessoas que precisam. Manda aí, bota no enviar, ou então você dá só uma curtidazinha que isso ajuda a gente levar essa mensagem a outras pessoas. Abra a sua boca, fale para as pessoas, fale da sua história, fale da sua mudança, porque as pessoas anseiam. Os campos estão fartos, falta gente aí para colher. E todas as vezes que você fala, você colhe. Então, abra a boca, fale, e as pessoas precisam, as pessoas têm a necessidade, elas anseiam por ouvir a sua voz. Onde a minha voz não chega, a sua pode chegar. E você não pode, na verdade você não deve ficar calado. Abra a boca, fale, a sua história é importante para outras pessoas. Tamo junto, vamos botar pressão. Valeu!